Descubra o segredo emocionante que transforma sua riqueza em tempo recorde. Lucas, um jovem contador de São Paulo, sentia o peso do fracasso em cada dia que passava. Com apenas 27 anos, ele olhava para o espelho e não conseguia reconhecer o sonhador que um dia fora. Em seu escritório, se via sufocado por um ambiente competitivo, onde as habilidades que tanto se esforçara para construir eram ignoradas. Os colegas mais ambiciosos e traiçoeiros não hesitavam em puxar seu tapete e assim, suas esperanças de crescimento profissional começavam a esfriar como o vento gélido que soprava do centro. Ele voltava para casa à noite e sentia o olhar preocupado de sua mãe, Dona Neuza, a mulher forte e sábia que sempre lhe ensinou sobre a importância da honestidade e da perseverança. Bia, sua irmã, era uma estudante cheia de sonhos, a garotinha que colore sua vida, mas que também fez seu coração pesar de preocupação. As dívidas se acumulavam, e o medo de perder a casa que sempre fora um lar o consumia. Foi em uma dessas noites, enquanto fuçava em velhas cartas de seu avô, que Lucas se deparou com uma anotação que fez seu coração disparar. Segredo financeiro que transforma investimentos em tempo recorde. Aquilo soava como uma luz no fim do túnel. Diante da pressão familiar, a descoberta era uma esperança renovada, uma possível mudança de vida. Ele precisava da coragem que nunca soube que tinha. Conforme investigava mais sobre o segredo, um novo sentimento começava a brotar dentro dele, uma determinação que o fazia esquecer por um momento o ambiente opressivo do escritório. As críticas e os olhares de desdém dos colegas ecoavam, e ele se sentia um outsider, um contador de origens humildes em um mundo que valorizava a aparência acima de tudo. Mas mesmo assim, ele persistia. As tensões no trabalho cresciam, e Lucas começou a perceber que o colega que parecia seu amigo na verdade, estava armando uma trama traiçoeira para desestabilizá-lo. O ambiente se tornou um campo de batalha, e Lucas se sentia cada vez mais isolado. Mas as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente: o caráter vale mais que qualquer quantia de dinheiro. Ele respirava fundo, decidido a não se deixar levar pela ambição desmedida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No clímax daquele turbilhão emocional, Lucas testou a estratégia econômica que descobrira, mas logo se viu diante de uma encruzilhada. Usar a tática que poderia colocar sua integridade em risco ou manter-se honesto, apesar do carinho da sua família e da urgência que sente em proporcionar um futuro melhor. A pressão crescerá e ao olhar para Dona Neuza e Bia, a responsabilidade pesava em seus ombros. O que realmente importava? O caráter ou o desejo de riqueza? Enquanto ainda lutava com a dúvida, a última imagem que viu foi o olhar encorajador de sua mãe. Ele se perguntou: até onde a integridade pode levá-lo? O que está prestes a decidir pode mudar o destino não só dele, mas de todos que ama. O futuro se espalhava diante de seus olhos, como uma tela em branco pronta para ser pintada. A respiração de Lucas estava acelerada. O coração batia forte, quase lhe arrancando do lugar. Ele olhou ao redor. Cada canto do escritório parecia mais opressivo. As luzes fluorescentes, geralmente tão normais, agora ofuscavam seus pensamentos. O que deveria ser um dia comum de trabalho se tornava uma batalha entre seus princípios e a necessidade urgente de uma mudança. Aquela tática que descobrira em meio às cartas de seu avô poderia ser a resposta. Mas a ideia de usar um método que poderia comprometer sua ética estava enraizada em seu ser. Lucas sempre acreditou que o fundamento de qualquer sucesso real era a honestidade. E ainda assim, a pressão financeira estava se tornando insuportável. Ele não queria decepcionar Dona Neuza e Bia, não queria vê-la sofrer. Assim, decidiu passar a noite em claro, revisando os passos. Ele se lembrou de uma conversa que teve com um velho cliente do escritório, um investidor que sempre falava sobre a importância de entender o mercado, mas também de entender a si mesmo. Riquezas podem vir e ir, Lucas, mas seu nome e sua reputação são pérolas que ninguém pode tirar de você, ele dizia com um olhar profundo e cheio de sabedoria. Aquelas palavras ecoavam em sua mente enquanto ele observava os números na tela do computador. O mercado precisava ser interpretado, as emoções dos investidores, as oscilações dos preços. O segredo que ele havia encontrado não era apenas um atalho, mas uma estratégia detalhada que poderia ser aplicada com integridade.
Se manipulasse a jogada local, poderia atuar como um guia, ajudando outros a investir de maneira sábia. Esse era o seu diferencial. No dia seguinte, com a luz do sol entrando pela janela, uma nova garra tomou conta de Lucas. Ele precisaria da ajuda de amigos que também acreditavam em uma abordagem mais humanizada do investimento, pessoas que conheceu durante sua jornada profissional e que, embora não ocupassem altas posições, eram fiéis e verdadeiras em seus propósitos. Ele reuniu-os em um café próximo, um lugar acolhedor onde a simplicidade se misturava à criatividade. A conversa fluiu naturalmente, ideias surgiram, e juntos decidiram criar um grupo de discussão focado em ajuda mútua, com o intuito de educar investidores iniciantes e promover um modelo colaborativo, onde todos poderiam se beneficiar. Você pode ser rico e bom, Lucas, disse um amigo de longa data, e as palavras penetraram em seu coração como um bálsamo. Essa era a visão que ele precisava, uma forma de alavancar suas habilidades sem abandonar sua ética. Mas o gelo das incertezas ainda estava presente. Como eles chamariam esse grupo? A busca por um nome que traduzisse sua proposta foi uma tarefa divertida e desafiadora. No entanto, em meio a essas trocas de ideias e risos, uma mensagem começou a circular no escritório. Corações acelerados e olhares de preocupação foram vistos, e Lucas, ao ouvir os sussurros, percebeu que a traição de seu amigo estava se espalhando como fogo em palha seca. A atmosfera estava pesada. Parece que aquele que deveria ser seu aliado está arranjando formas de lhe desacreditar, informou um deles com a voz baixa, mas cheia de urgência. Lucas gelou. Essa nova informação trouxe a realidade de volta, e ele percebeu que não poderia ali permanecer inerte. As consequências da trapaceira e das ameaças agora se tornavam mais profundas, e ele sentiu o peso da responsabilidade aumentar ainda mais. Ele olhou ao redor e viu as expressões de apoio e preocupação. O grupo era forte, mas o desafio que se avizinhava também era imenso. O que vamos fazer agora? Questionou uma amiga, com o tom de voz revelando que a expectativa pelo próximo passo estava em alta. A pressão crescia enquanto Lucas se perguntava quantas reviravoltas ainda esperavam por ele. Nessa jornada, o que estava realmente prestes a acontecer faria toda a diferença em sua história. Ele respirou fundo, ainda sem saber que sua próxima decisão não apenas moldaria seu futuro, mas também o de todos ao seu redor. E agora, diante de promessas, ameaças, Lucas sente que uma linha tênue o separa de uma reviravolta inesperada. Como ele vai agir quando os desafios aparecerem? A resposta estava em suas mãos, e a dúvida palpável erguia-se em seu coração. Lucas sentiu o peso da pressão, como se cada olhar em sua direção carregasse uma expectativa silenciosa e intensa. A ideia de ser desacreditado por alguém em quem confiou o abalava profundamente, mas ao mesmo tempo despertava uma centelha de determinação. A vida nunca foi fácil, e ele sabia que não poderia deixar que as intrigas desviassem seu destino. O que vamos fazer agora? A pergunta ecoou entre eles, gerando uma onda de murmurinhos. As cabeças se viraram para Lucas, como se ele tivesse o poder de encontrar uma solução mágica. Precisamos agir rápido, ele respondeu com firmeza, se levantando da mesa, fazendo uma pausa para capturar a atenção de todos. Vamos nos unir e buscar apoio. Um ataque às nossas ações só vai nos fortalecer se soubermos devolver na mesma moeda. Os amigos se entreolharam com preocupações, mas havia um brilho de esperança começando a surgir. Eles sabiam que juntos poderiam transformar essa energia negativa em algo produtivo. A união e a força do grupo tornavam-se a única arma que teriam para enfrentar a tempestade que se aproximava. Precisamos comunicar a nossa visão. Se esse amigo está espalhando mentiras, que venham até nós escutar a verdade, sugeriu uma amiga, sua voz carregada de determinação. Lucas concordou. Elaboraram um plano. Criaram uma apresentação para o mercado, onde explicariam seu propósito e a maneira como pensavam em conduzir os investimentos. Usariam suas experiências, compartilhariam. Fez muito e muito mais do que números. Precisavam tocar o coração das pessoas, convencer as almas a se unirem em torno da ideia de um investimento honesto. Quando o grupo se desfez, Lucas, ainda cheio de adrenalina, caminhou para casa, sem saber que o verdadeiro teste já estava a caminho. Ele mal havia colocado o pé em casa e seu celular vibrou com uma mensagem. Era de sua irmã, Bia, e a mensagem continha informações alarmantes. Lucas, você não vai acreditar no que acabaram de inventar sobre você no escritório. Estão dizendo que você visa sacanear as pessoas. O coração de Lucas parou por um instante. Uma mistura de raiva e desespero subiu pela sua garganta. Como alguém poderia fazer isso? Como podiam questionar sua integridade? Aquilo cutucava em um ponto sensível.
O orgulho por sua reputação, por tudo que sempre lutou para construir, estava sendo pisoteado por palavras maldosas. Ele olhou pela janela para as luzes da cidade, tentando encontrar alguma resposta nas ruas movimentadas e nas vidas que se desenrolavam fora daquele pequeno labirinto que parecia ser seu mundo agora. Calma, Lucas. Você precisa focar no que é verdade. Ele se lembrou das palavras de seu antigo cliente. Ainda pensativo, ele resolveu ligar para a dona Neuza por impulso. Oi, Neuza, tudo bem? Começou a voz tremendo um pouco. Precisamos conversar. Parece que as coisas estão mudando rapidamente, e preciso da sua orientação. A voz dela trouxe um alívio momentâneo. Dona Neuza sempre teve uma forma peculiar de enxergar as situações. Ela ouviu com atenção, e quando Lucas terminou, ela respondeu: Lucas, meu filho, não deixe que os outros definam quem você é. A verdade prevalece, mas é preciso agir com inteligência. O que deseja fazer a respeito? As palavras dela chamaram sua atenção. Inteligência. Ele precisava usar da sabedoria que havia aprendido ao longo dos anos. Precisamos desmascarar essa situação, Neuza. Se as pessoas ouvirem a verdade das minhas palavras, elas reconhecerão meu trabalho ético. Com isso em mente, um novo plano começou a se formar. Lucas sentiu a energia ao seu redor mudar, como se, mesmo em meio à tempestade, finalmente pudesse vislumbrar uma luz. Ele estava decidido a não ser apenas um participante dessa luta, mas um líder que guiaria os outros também. E quando já se preparava para agir, uma nova mensagem surgiu em seu celular. Mais uma vez, superfície, um aviso. A fonte era desconhecida, mas a frase que proferia causou um arrepio na espinha. Não se esqueça, quem desafiá-los pode perder mais do que a reputação. Coração de Lucas batia com força. Essa batalha estava longe de acabar, e ele sabia que novos desafios e revelações se aproximavam. Como enfrentar alguém que estava disposto a ir tão longe para atacar seu caráter? A luz da manhã adentrou o quarto de Lucas com uma energia crua, como se quisesse cutucá-lo para longe das sombras da noite anterior. Ele se espreguiçou lentamente, sua mente ainda assombrada pelo aviso inquietante que havia recebido. A frase ressoava como um eco, uma ameaça velada que o deixava com um nó no estômago. O que isso significava? O que poderiam fazer com ele e sua reputação? A casa estava em silêncio, e ao se preparar para o dia, ele começou a refletir sobre cada palavra proferida por Dona Neuza. Ela sempre teve uma forma de enxergar a vida, de transformar as adversidades em oportunidades. Era a hora de reunir a equipe, de acender as chamas da revolta. Mas não uma revolta cega, uma revolta inteligente. Lucas tomou um café da manhã rápido. O gosto amargo do café não se comparava à amargura das palavras que o afligiam. Com determinação renovada, ele enviou mensagens para seus amigos, convocando todos para uma reunião de emergência no escritório. Precisava que eles soubessem que mais do que nunca, era a hora de se unir. Quando chegou, já havia um burburinho. As mesas estavam mais abarrotadas do que o normal, os rostos de seus colegas marcados pela desconfiança gerada pelas fofocas. Mas Lucas não se deixou abater. Ele subiu em uma cadeira, e antes que pudesse ser interrompido, começou a falar. Pessoal, eu sei que as coisas parecem sombrias agora, que a confiança está em jogo, mas precisamos nos lembrar do que somos. Não somos apenas um time, somos uma família. E juntos vamos mostrar que a verdade é mais forte do que qualquer mentira. O silêncio pesou, mas logo as cabeças começaram a acenar. Aquela energia que antes parecia uma tempestade, agora se transformava em um ciclone de determinação. E assim juntos começaram a trabalhar no que seria a apresentação mais importante de suas vidas. Cada um trouxe suas ideias, suas experiências, e as angústias pessoais daquele momento foram se transformando em uma narrativa convincente sobre ética, fé e dedicação ao que faziam. As horas passaram, e a sala foi preenchida de riso nervoso, de olhares decididos. Lucas sentia que a esperança crescia a cada momento, como um fio tênue amarrando todos ali. Mas algo ainda pairava no ar. Era a incerteza do que viria a seguir. Eles precisariam mostrar ao mundo a verdade, não só sobre suas intenções, mas também sobre a manipulação e o jogo sujo que estava em andamento. Quando a reunião se encerrou e os amigos foram embora, Lucas sentiu um peso em seu peito. Estava ansioso para ver o resultado do que tinha criado. Mas e se tudo desse errado? As palavras de apoio de seus amigos ecoaram, mas a dúvida ainda o perseguia. Em meio a esses pensamentos, seu celular vibrou novamente. Ele hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ao ler a mensagem, o sangue de Lucas ferveu. Você está mexendo com pessoas que não podem ser desafiadas. Cuidado! O padrão que você quer apresentar não os agrada. Uma onda de adrenalina tomou conta dele.
Essa era a última gota que faltava para acender sua determinação. Ele não iria recuar. Era a hora de desmascarar quem quer que estivesse por trás daquela calúnia. Com um plano redobrado em mente, Lucas se lembrou do que verdadeiramente importava. Não era só sua reputação em jogo, mas a luta em nome do que era certo. Já estava decidido. Mais uma vez, chamou seus amigos e disse: "Estamos juntos nessa. Vamos enfrentar a verdade." Enquanto eles preparavam tudo para a apresentação, algo em Lucas despertou. Era a sensação de que finalmente estavam a ponto de virar o jogo. Mas na mesma fração de segundo, ele se lembrou do aviso. A sombra da ameaça ainda pairava sobre eles. O verdadeiro desafio estava prestes a ser revelado. E Lucas sentia que não tinha ideia do que estava esperando por ele à espreita. E se esse confronto estivesse prestes a expor segredos que ele preferiria ignorar? Uma luz se apagava lentamente no horizonte, enquanto novas questões começavam a surgir em sua mente. Estava pronto para desbravar esse labirinto de verdades e mentiras. Mas a alma dele tremia com a expectativa. O que mais a vida reservava para ele? Lucas estava mais determinado do que nunca. O dia da apresentação se aproximava e o clima na equipe era de expectativa elétrica. Naquela tarde, seus amigos se reuniram novamente em torno da mesa, papéis espalhados e laptops abertos. Mas o foco estava em Lucas. Ele era o líder e a âncora de tudo. "Precisamos entrar na mente deles", disse ele. "Se formos capazes de mostrar que a verdade é uma força poderosa, podemos alcançar qualquer um." Enquanto falava, Lucas observava os rostos ao seu redor. Ele via esperança em seus olhos, mas também medo. Ele podia sentir a tensão no ar. Cada um ali sabia que uma simples palavra errada poderia ser a diferença entre a salvação ou o abismo. "Vamos recordar nossos melhores momentos", continuou. "As vitórias, as batalhas que lutamos juntos. Precisamos organizar esses exemplos de forma que toquem o coração deles, que mostrem quem realmente somos." A equipe começou a compartilhar histórias. Risos ecoaram na sala, mas os sorrisos eram misturados com lágrimas. Uma história sobre um cliente que superou dificuldades financeiras tocou a todos. A empatia crescia na sala e juntos, estavam criando algo mais do que uma apresentação. Eles estavam reformulando a narrativa da empresa, reinventando seu valor. Lucas percebeu que era isso que Dona Neuza sempre quisera que eles fizessem. Não só lutar contra as adversidades, mas se unirem em torno de causas que realmente importavam. "É isso. Estamos criando um laço, uma conexão com eles." Lucas exclamou, sentindo a adrenalina subir. As palavras dançavam em sua mente, e o peso da ameaça parecia um pouco mais leve. Daquela forma, cada um dela trouxe um pedaço de si, e a apresentação começou a tomar forma. O sentimento de pertencimento na sala crescia. Mas no fundo, o aviso sombrio ainda ecoava em sua mente. Faltava muito ainda e Lucas se perguntava se estavam prontos para o que poderia vir a seguir. Naquela noite, ao voltar para casa, seu coração pulsava rápido. Ele não se despediu da equipe com alegria como costumava, mas com a certeza de uma missão. A voz do remetente anônimo ainda ressoava em seus pensamentos. "Não desafie quem não pode ser desafiado." Lucas decidiu que precisava de mais informação. Era hora de investigar o que realmente estava por trás daquelas ameaças. Ele pegou o celular e começou a pesquisar. A cada nova informação que encontrava, o labirinto de mentiras se tornava mais intrincado. Nomes, datas, eventos que não se conectavam. O medo misturava-se à excitação. Descer mais fundo naquele buraco poderia custar caro, mas não havia como voltar atrás. O que ele estava prestes a descobrir poderia não só mudar a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. E então, ao buscar informações, algo inesperado surgiu. Uma imagem antiga de alguém que estava muito próximo, uma conexão que ele jamais poderia ter imaginado. Seu estômago revirou. Não pode ser verdade", murmurou. O que ele achava ser uma luta por um ideal logo poderia se transformar em um embate pessoal. E agora, nesse turbilhão de emoções, Lucas perguntou-se até onde ele estaria disposto a ir para proteger quem amava e a verdade que tanto defendia. Estava prestes a descobrir não apenas quem estava por trás da calúnia, mas também que segredos familiares podiam estar escondidos nas sombras. E a pergunta que restava era: ele estava preparado para enfrentar essas verdades? O sol mal havia surgido, mas Lucas já estava acordado, imerso em pensamentos. As imagens que visualizara na noite anterior ainda queimavam em sua mente. Era um rosto familiar, um que ele havia tentado esquecer. Como isso era possível? Ele não sabia por onde começar. Cada parte de seu ser queria se afastar daquela revelação, mas a verdade o puxava como um imã. Os pássaros cantavam, mas o som não alcançava seu coração em descompasso.
Ele precisava de respostas. Suspirou e decidiu que não poderia esperar até o dia da apresentação para agir. Com o celular na mão, ele ligou para Maria, a parceira de negócios de Dona Neuza. Se alguém pudesse ajudar a desvendar esse mistério, seria ela. Quando Maria respondeu, a preocupação em sua voz era palpável. Lucas, o que houve? Você está bem? Maria, precisamos nos encontrar. É urgente, disse ele, tentando manter a voz firme. No café da esquina, a ansiedade pairava no ar enquanto ele esperava. Pedia a cada instante que Maria trouxesse consigo alguma pista que pudesse iluminar aquele labirinto emaranhado. E assim que ela chegou, os olhares se cruzaram e ele percebeu que estava prestes a compartilhar uma carga pesada. Lucas, você parece diferente. O que está pegando? Maria se sentou, sua expressão era de preocupação genuína. Vi uma foto ontem e mudou tudo. Preciso entender, Maria. O que você sabe sobre a família do Sr. Ricardo? A menção ao nome fez o coração de Maria apertar. Ricardo? Ele foi nosso investidor durante um tempo. Mas, Lucas, as histórias sobre ele nunca foram boas. Por que você pergunta? Pela primeira vez, uma sombra cruzou os olhos de Maria. Ele sentiu que ela sabia mais do que estava dizendo, e sua intuição o guiava a ir mais fundo. Eu vi a foto de um parente dele. Um irmão ou um primo. E agora estou começando a achar que tudo isso pode estar conectado ao que está acontecendo com a equipe. A revelação lhe escapou, um misto de medo e determinação. Maria respirou fundo. Isso explica muita coisa. Havia rumores de que ele tinha algumas rusgas com a família, mas nunca pensei que poderiam ter implicações diretas na empresa. Lucas repousou a mão sobre a mesa e olhou nos olhos dela. Se houver alguma informação que você possa compartilhar, por favor, faça-o. Temos que estar preparados para o que vem a seguir. O peso da responsabilidade lhe parecia ainda mais imenso. Deixe-me confirmar algumas coisas e eu te aviso, mas você precisa se resguardar. A situação com Ricardo e sua família pode agitar ainda mais esse vespeiro. Ela hesitou, mas algo em seu tom mostrava que ela queria ajudar. Com o coração um pouco mais leve, mas a tensão em seu estômago crescente. Lucas saiu do café determinado a agir. Ao mesmo tempo em que o dia da apresentação se aproximava, ele se via permitindo que as verdades ocultas emergissem. A jornada agora envolvia não apenas salvar a empresa, mas proteger sua vida e seus amigos de um perigo que ele mal compreendia. A voz anônima ainda ressoava em sua mente, mas uma nova pergunta o perseguia. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade e lidar com o passado? Enquanto isso, em um canto da cidade, uma sombra observava Lucas com um sorriso enigmático nos lábios. O jogo estava apenas começando, e a próxima jogada poderia mudar o destino de todos. Lucas andava pela rua, a mente agitada e o coração acelerado. Cada passo parecia ecoar em seu interior, como se estivesse se aproximando de algo grande, um mistério que merecia ser desvendado. Ele olhou para o céu. As nuvens cinzentas ameaçavam uma tempestade. Seria um sinal? A vida estava prestes a entrar em um turbilhão. Ele sentia. Com a determinação renovada, decidiu seguir seu instinto. O que mais poderia descobrir sobre o Sr. Ricardo e sua família? Ele apertou o celular em sua mão, a conversa com Maria ainda ressoando em seus pensamentos. Era hora de agir. Mas como? Onde buscar respostas? Um lugar claro surgiu em sua mente, a antiga biblioteca da cidade. Isso mesmo, os registros de família, fotos antigas, a história dos fundadores da empresa, tudo poderia estar lá. Lucas não hesitou e rapidamente se dirigiu para lá. O cheiro de livros antigos e madeira polida envolveu-o assim que ele entrou. Era um ambiente tranquilo, quase sagrado, onde pessoas buscavam conhecimento, e onde ele esperava encontrar a verdade. Ele se dirigiu ao setor de arquivos. Sua mente estava uma bagunça. A verdade sobre a família de Ricardo poderia trazer respostas, mas também riscos. Ele se perguntava se estava preparado para o que poderia descobrir. Seria melhor se manter na ignorância ou encarar a realidade de frente? Aquelas incertezas pesavam em seu coração. Na biblioteca, as horas passaram como minutos. Lucas buscava, revirando documentos e fotos antigas, até que seus olhos se detiveram em uma imagem que fez seu coração parar. Era uma foto em preto e branco, uma reunião familiar, e naquela foto, ao lado de Ricardo, estava o rosto daquela pessoa que ele tentará esquecer. O rosto que o assombrava. Uma onda de emoções invadiu Lucas. Por um lado, havia uma certeza inquietante em sua mente, um ponto de conexão entre sua vida e a história que sempre pareceu distante. Por outro, um fio de medo em saber que o passado poderia estar mais próximo do que imaginava. Você encontrou algo? A voz de uma bibliotecária o tirou do seu devaneio. O tom dela era curioso, mas ao mesmo tempo acolhedor.
Você poderia me ajudar a entender essa família? O que aconteceu entre eles e o Sr. Ricardo? Tem mais sobre a história deles? Lucas fez a pergunta quase impetuosamente, a urgência em sua voz evidente. Ela hesitou um momento, mas logo notou o desafio em seu olhar. Houve um rompimento sério entre ele e a família. Isso é assunto público, mas parece que a verdade por trás desse desentendimento nunca foi realmente revelada. Lucas franziu a testa. Havia mais. Algo entre linhas. Você sabe se há alguém na cidade que poderia me falar mais? Ela sorriu, com um brilho de conhecimento nas feições. Tente encontrar o Sr. Marcos. Ele foi vizinho do Ricardo e talvez saiba mais. Basta perguntar na padaria ao lado da praça. Agradecido, Lucas deixou a biblioteca com o coração pulsando de emoção e expectativa. A cidade parecia diferente. Cada esquina poderia esconder uma nova pista, um novo fragmento do quebra-cabeça. Perto do meio-dia, decidiu parar em uma lanchonete rápida para se alimentar. Ao olhar pela janela, seus pensamentos se perderam entre as lembranças que reforçavam um laço que ele pensava cortado. O café, o cheiro de um pão fresco, tudo era como um eco do passado. Seria possível que aqueles laços familiares não pudessem ser desfeitos? De repente, um grito ecoou na rua. Um tumulto. Uma mulher corria, o fôlego ofegante. A visão de medo em seu rosto fez o coração de Lucas disparar. Ele levantou rapidamente, preocupado. No meio do caos, sua intuição gritou que aquilo tinha a ver com ele, e com a verdade que estava prestes a descobrir. Ele saiu da lanchonete, pronto para enfrentar a tempestade que se aproximava, um novo enigma agora pairando sobre a sua busca. A cada passo, a sensação de que a revelação estava mais perto só aumentava. O que realmente estava em jogo? E quem mais estavam dispostos a proteger secretos que poderiam mudar suas vidas? Com esses pensamentos rodando em sua cabeça, Lucas não percebeu a sombra conhecida que se aproximava silenciosamente pelas costas. Uma nova jogada do destino. E tudo definitivamente estava prestes a mudar. Lucas atravessou a porta da lanchonete com o coração acelerado. O tumulto lá fora era agridoce. A mulher que corria parecia perdida, seu desespero contagiante. Era como se o mundo ao seu redor tivesse feito uma pausa, e tudo o que importava era aquela conexão instantânea entre eles. O medo pulsava em suas veias, um chamado à ação que não podia ignorar. Ele correu pela calçada, passando ao lado de pessoas que olhavam, assustadas, enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Calma, ele gritou, sem saber se suas palavras alcançariam a mulher. Mas ao se aproximar, conseguiu ver seu rosto mais de perto. Era uma expressão de pura angústia. Por favor, me ajude. Ela parou ofegante, a voz tremida. Lucas se aproximou, sem saber exatamente como poderia ajudar, mas sabia que não podia deixá-la sozinha. O que aconteceu? Você está bem? Ele fez questão de perguntar, buscando contato com aqueles olhos desesperados. É o meu filho. Ele desapareceu. Eu estava no parque, e agora não consigo encontrá-lo. A mulher buscou respiração entre as palavras, lágrimas ameaçando descer pelo seu rosto pálido. Um aperto no peito de Lucas o atingiu. Ele não conhecia a mulher, mas sentiu aquele instinto familiar, a necessidade de proteger, de ser apoio. Vamos juntos. Podemos procurar, ofereceu, mesmo sem saber o que mais poderia fazer. Eles correram em direção ao parque, onde crianças brincavam, mas a cena diante deles parecia distorcida. Havia risos e alegria ao redor, mas o desespero da mulher transformava tudo em um mar de angústia. Ele é pequeno, não pode ter ido longe, ela murmura, olhando freneticamente para os lados. Como ele se chama? Lucas perguntou, mantendo a calma que estava escorregando de sua própria mão. Tomás. Ele tem apenas 6 anos. Ele estava com um carrinho azul. Por favor, precisamos encontrá-lo rápido. A urgência na voz dela fez Lucas apertar o passo. Os dois vasculharam cada canto do parque, cada árvore, cada grupo de crianças. O coração de Lucas batia forte, sentindo a preocupação daquele momento como se fosse sua. Ele se lembrou de quando era pequeno, de como era importante ter segurança e carinho. E agora sentia a pressão de ajudar, de fazer a diferença. Após o que pareceu horas, o pânico dentro dele cresceu à medida que não encontravam Tomás. A mãe, prestes a entrar em colapso, caiu de joelhos, as mãos segurando a cabeça em um ato desesperado. Lucas, sem saber como consolar, se ajoelhou ao lado dela. Nós vamos encontrar ele. Não desista, ele disse, segurando o braço dela para transmitir um pouco de força. Justo quando a esperança parecia se esvair, uma criança surgiu entre as árvores. Com um sorriso largo e correndo animadamente, carregava um carrinho azul, rindo com as outras crianças que o acompanhavam.
Lucas sentiu seu coração aliviar como um balão que finalmente encontrara um pouco de ar. A mulher levantou-se rapidamente, seus olhos brilharam ao ver o filho. Tomás acalentou-o em um abraço apertado, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. A felicidade que transbordava dela era palpável, e Lucas sentiu a vida renascer naquele instante. Obrigado. Ela virou-se para ele, a gratidão sincera na voz. Você não tem ideia do que fez por mim. Eu só fiz o que qualquer um faria, ele respondeu, deslocando o olhar, surpreso com a intensidade da experiência. Enquanto assistia mãe e filho, uma nova sensação tomou conta de Lucas. Ele percebia que suas próprias buscas interiores estavam se entrelaçando com outras vidas, e o sentimento de estar no lugar certo, na hora certa, era avassalador. Mas uma questão se formou em seu interior. O que mais ele poderia descobrir sobre si mesmo se seguisse essa nova intuição? Caminhando ao lado deles, um pensamento surgiu. Será que ele também estava buscando um refúgio em algo que parecia distante, confuso, quase inacessível? Assim que se afastou, uma mensagem no celular chamou sua atenção. Era de Maria. Lucas, encontramos algo que pode mudar tudo. A esperança misturou-se a um frio na barriga. O que mais estava por vir? Com a coragem crescendo em seu corpo, Lucas começou a entender que essa busca não era apenas sobre o passado de Ricardo. Era sobre descobrir quem ele realmente era, e como suas próprias raízes estavam interligadas com as histórias não contadas ao seu redor. O futuro, agora mais palpável, o aguardava. Lucas sentou-se em um banco do parque, as palavras de Maria ecoando em sua mente. O que poderia ser tão impactante? Ele abriu rapidamente a mensagem e leu com atenção. Lucas, você não vai acreditar no que encontramos sobre Ricardo. Ele não é quem pensamos que é. O sopro de ar do celular parecia sufocá-lo. Olhava ao redor, mas as cores do parque começaram a perder o brilho. Como se uma sombra discreta tenha se instalado bem ao seu lado, cobriu tudo com um manto de incertezas. O calor do sol não parecia tão reconfortante agora. Ele respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que entrava em ebulição dentro dele. Um garoto jogava bola perto, rindo com os amigos, e Lucas se lembrou de seu próprio passado, dos momentos simples quando a vida parecia tão leve. E se tudo fosse realmente diferente? Pensou. Ele não conhecia a verdade completa sobre Ricardo, mas algo lhe dizia que essa descoberta mudaria muito mais do que apenas a percepção que tinham sobre o passado. Vamos nos encontrar, respondeu rapidamente, clicando no botão enviar. Uma pequena parte dele estava nervoso, mas uma parte maior o impulsionava. Ele precisava saber. A mensagem de resposta veio rápida, como um lampejo de luz em meio à penumbra. Ok. Te espero no café perto da sua casa. É urgente. Lucas levantou-se do banco, sentindo o peso das perguntas em seu peito, como se carregasse um fardo invisível. Ele caminhava apressado, a mente fervilhando. O que Maria poderia ter descoberto que mudaria tudo? Ao chegar ao café, avistou Maria já sentada em uma mesa ao fundo, com uma expressão de urgência nos olhos. Assim que se sentou à sua frente, ela lançou um olhar preocupado. Lucas, essa informação é realmente algo que não esperávamos. Precisamos te contar tudo, iniciou, enquanto olhava para os lados, quase como se temesse que alguém pudesse ouvi-los. Fala logo, Maria. O que você descobriu? A pressão dentro dele aumentava a cada segundo, misturando ansiedade e curiosidade. Tivemos acesso a alguns documentos, registros que não eram previstos. O nome do seu pai, Ricardo, não está como deveria, disse ela, respirando fundo. Além disso, encontramos registros de um outro filho, um irmão que você nunca soube que existia. As palavras pairaram no ar, pesadas e insolúveis. A vida de Lucas, que antes parecia tão padronizada, agora se embaralhava em questões e possibilidades. Um irmão? Como? Por que nunca ouvirá nada sobre ele? Isso não é possível, ele murmurou, lutando para recolher os pensamentos. Meus pais nunca mencionaram ninguém. Maria gesticulou para que ele se acalmasse. Eu sei, mas os documentos não mentem. Hidek, o irmão, é mencionado em uma série de registros oficiais. Ele pode ser a chave para entender o que realmente aconteceu com o seu pai, e talvez mais sobre quem você realmente é. As palavras dela o atingiam como se fossem ondas de um mar revolto e agitado. Essa informação soava como uma bomba. Toda a sua vida parecia ter uma nova camada e com isso novas perguntas surgiam de forma quase assustadora. Eu não sei se estou pronto para isso, Lucas disse, sentindo um nó se formando em sua garganta. O que exatamente você quer que eu faça? Precisamos encontrá-lo. Descobrir o que aconteceu. Isso pode não apenas esclarecer o passado da sua família, mas também desvendar segredos que você nunca imaginou que existiam. Esse é o seu momento de verdade, Lucas.
Maria respondeu com firmeza. Ele encontrou os olhos dela e por um instante, viram-se na mesma página. A jornada que começara por impulso agora se transformava em uma verdadeira missão de descoberta. Mas ao mesmo tempo uma dúvida crescente o assombrava. E se ele encontrasse algo que preferia não saber? Faremos isso, disse ele, sentindo o peso do compromisso em suas palavras. Mas e se o que encontrarmos for doloroso? Maria segurou a mão dele, trazendo uma conexão inesperada naquele momento intenso. Não se preocupe, você não estará sozinho. Vamos juntos. Lucas assentiu, a coragem brotando lentamente de seu interior. Aquela busca agora era muito mais do que sua história pessoal. Era um mergulho profundo nas suas raízes, um mapa que precisava ser desvendado. Conforme eles terminavam o café, a ansiedade e a expectativa se entrelaçavam. Nas ruas movimentadas da cidade, cada passo parecia conduzi-lo mais perto de sua verdadeira identidade. E no fundo, uma única pergunta pulsava em sua mente: o que mais poderia surgir das sombras desse novo caminho? A resposta, ele sabia, estava prestes a vir à luz. Lucas acordou e sentiu a luz do sol na pele, quente e revigorante. Era o dia da apresentação, o dia em que ele e sua equipe teriam a chance de expor toda a verdade e se reafirmar no mercado. A pressão, entretanto, parecia maior do que nunca. A desconfiança pairava no ar após os rumores malignos sobre sua imagem, mas ele não podia se deixar abalar. Hoje eu vou lutar por tudo, pensou. Na sala de reuniões, a tensão era palpável. Os amigos de Lucas ao seu redor trocaram olhares de encorajamento, mas ele podia sentir a ansiedade em cada um deles. Todos estavam ali pela mesma razão: preservar não apenas seus empregos, mas a dignidade e a ética que sempre defenderam. Ele respirou fundo e levantou a mão, pedindo silêncio. Hoje é um dia importante para todos nós, começou Lucas, a voz firme. Não estamos aqui apenas para defender nossos interesses. Estamos aqui para mostrar que a verdade e a integridade são mais fortes que as mentiras e a ambição desmedida. Enquanto falava, as lembranças de sua madre e de Bia o impulsionavam, dando força a cada frase. Ele apresentou dados, histórias e experiências que refletiam o compromisso do grupo em ajudar investidores a se tornarem mais sábios. Compartilhou a visão de um ambiente de investimento justo e transparente, onde cada um poderia prosperar sem medo de cair em armadilhas. Lucas percebeu que estava tocando o coração das pessoas ao seu redor, e sua própria paixão crescia a cada palavra. No meio da apresentação, a porta se abriu lentamente. Lucas virou-se e seu coração disparou ao ver Ricardo. Ele estava lá sem aviso, e o olhar de desprezo era inegável. Mas Lucas não hesitou. Ao contrário, decidiu enfrentá-lo. Se você tem algo a dizer, faça agora, desafiou. Ricardo hesitou, mas a aura de confiança de Lucas era inegável. Todo mundo aqui sabe que as palavras que você trouxe afetaram não apenas meu nome, mas o de minha equipe. Se tem alguma verdade, venha à frente e mostre, disse com firmeza. A sala estava em silêncio, a tensão palpável, mas os olhares transmitiam apoio a Lucas. Ricardo respirou fundo, percebendo que a batalha de palavras não era mais uma questão de ataque, mas de confrontar verdades que ele não teria como ignorar. Ok, você ganhou essa, mas não pense que estou acabado, disse sua voz cheia de raiva, enquanto saía. Sem olhar para trás. Aquele momento de confronto trouxe um alívio a Lucas. Ele sentiu que havia dado um passo importante em direção à sua missão de resgatar sua reputação. A apresentação continuou, com olhares mais confiantes na plateia. Ao final, cada membro da equipe estava tenso, mas o grupo se uniu em um abraço emocionante. As vitórias de hoje não eram apenas profissionais, mas emocionais. Eles conseguiram mostrar o verdadeiro caráter de seu trabalho, e a mensagem de que o sucesso pode vir com integridade. Após o evento, Lucas foi abordado por um grupo de investidores que se mostraram interessados em suas abordagens e ética. Havia finalmente novos aliados. Dona Neuza e Bia estavam esperando por ele em casa, e ele podia imaginar a alegria de sua mãe ao ouvir como vencer essa batalha. A sensação de realização era como um bálsamo lidando com a dor que sustentaram nesses meses difíceis. Mas a vida ainda guardava segredos. A conversa com Maria ecoava em sua mente, o irmão que ele nunca soubera, e que poderia mudar a dinâmica de sua vida. Este não é o fim, mas o começo, pensou Lucas. Ao chegar em casa, ele encontrou Dona Neuza na cozinha. O cheiro de pão fresco preenchia o ambiente como um abraço. Mãe, tenho muito para te contar, começou, mas antes que pudesse prosseguir, ela sorriu e disse: eu sei, meu filho. Eu sempre soube que você é mais forte do que imaginava. E em meio a essa certeza, Lucas respirou fundo, determinada a enfrentar os desafios que ainda viriam.
Ele finalmente sentiu que sua vida estava nas suas mãos, um mapa a ser traçado com verdade e coragem. Lucas olhou para o futuro que se desdobrava diante dele, um horizonte onde as luzes dançavam com os novos começos. Agora ele sabia, estava preparado não apenas para descobrir a verdade sobre seu irmão, mas para fortalecer as relações que sempre foram a espinha dorsal de sua vida. Com um sorriso no rosto, ele se lembrou de suas palavras, ecoando na mente: a verdade prevalece, e eu vou em busca dela. E assim ele se levantou com a certeza de que não importava os obstáculos que surgissem, ele sempre escolheria a luz. É hora de agir, e você não pode ficar de fora dessa. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais é essencial. Deixe um like agora para nos ajudar a continuar trazendo conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão poderosa e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer essa jornada de transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e ser parte disso.